aceite do convite, né? Voltando aqui no convite que o Rinaldo fez. Rinaldo, faz a apresentação? Boa noite a todos. Eu acho que nem precisa tanta apresentação, porque já esteve conosco. Nós íamos começar a falar mal dela, mas parece que ela estava de antena ligada no movimento nosso aí. Quase que nós abrimos a boca, mas como segurou aí pelo nome de Jesus. Eu tive misericórdia e avisei. Doutora Isabel, nós agradecemos imensamente pelo seu trabalho. Nós sabemos a sua luta. Naquela vez foi impossível pelo problema de saúde, mas graças a Deus, Deus a restabeleceu e cuidando das suas atividades diárias. Agradeço o tempo, né, de família que você tem, às vezes, sexta-feira, com seus filhos, e reservar esse espaço de tempo para estar conosco. Que Deus a conduza, que Deus a oriente, que as palavras, ao falar para cada um de nós aqui, possamos receber de um bálsamo para a nossa família, possamos crescer cada dia mais. Desde já, muito agradecido. Deus abençoe. Pois é, Rinaldo, você falando aí do tempo, né? Do tempo que eu estaria com meus filhos e tal, e eu estava escutando vocês falarem dos filhos que já foram embora. Ai, meu pai, é isso mesmo. Eu estou sozinha em casa hoje. Sozinha, porque meu marido, ele dia de sexta à noite, ele tem uma classe bíblica. Opa. E aí, na realidade, inclusive, orem por isso, porque a minha filha do meio, ela faz medicina na Universidade Federal. Uhum. E aí um colega de classe manifestou o desejo de estudar a Bíblia e pediu a ela para dar estudo. Aí ela disse que não se sentiu segura, porque como o pai gosta muito de estudar a Bíblia com as pessoas, ela resolveu entregar para o pai. E aí, nessa história, veio ele, a mãe e a irmã estudar a Bíblia. Daqui a pouco, a mãe dele se empolgou e já convidou mais 3 famílias para estudar a Bíblia, sendo que é uma em Brasília, outra em São Paulo e mais outra aqui em Petrolina. É todo mundo longe. Aí, na sexta, ele está estudando a Bíblia com essas pessoas. Essa mulher, a mãe desse colega da minha filha, também indicou mais 2 pessoas, 2 mulheres. Aí, meu marido, então, começou a estudar a Bíblia com mais essas 2 mulheres no sábado à tarde. Uma das mulheres acabou desistindo, mas a outra não somente não desistiu, como convenceu o marido a vir. E aí está o casal, eles têm 2 filhinhas, uma adolescente e outra que está em idade de aventureiro. A mãe pediu para que a gente também ensinasse a Bíblia para essas meninas. Aí o que aconteceu? A minha filha, que estuda medicina, é diretora dos aventureiros. Então, ela pegou a menina caçula. O meu filho coordena o pequeno grupo dos adolescentes. Aí pegou a adolescente, está estudando a Bíblia com essa adolescente. Bom, como se não bastasse isso, como se não bastasse, essa mãe desse colega da minha filha terminou o estudo inicial e disse que queria estudar Daniel e Apocalipse. Aí, meu marido está estudando agora Daniel e Apocalipse. Então, no sábado à tarde, ele tem um estudo de 3 às 4h30 e outro de 4h30 às 6. E na sexta-feira à noite, ele tem essa classe bíblica. Aí, ele foi para a igreja hoje, porque como eu ia ter a palestra, a gente fica sem espaço para fazer 2 coisas aqui ao mesmo tempo. Aí, ele foi para a igreja para poder usar a internet da igreja e fazer de lá, e eu fiquei em casa. E meus filhos estão no pequeno grupo agora. A minha mais velha já está casada, mora aí em São Paulo, então eu estou vivendo esse momento dessa solidão, desses filhos que viram turistas, e viram mesmo. E isso é saúde. Por mais doído que seja, mas isso é saúde. É saúde para a gente, que é pai e mãe, e é saúde para eles.
porque a vida anda para frente, a vida não pode andar feito ameba, feito caranguejo, desculpa. Não pode andar feito caranguejo, por lado, para trás. Não, a vida anda para frente. A ordem de Deus foi marche, e marche para frente. Filho tem que marchar para frente, tem que ir da Austrália para lá, viu? É da Austrália para lá. A Austrália ainda está perto. Tá não, né? Eu imagino a falta e a angústia que fica, por mais que a internet aproxime, mas sem dúvida nada se compara a um abraço, a um cheiro no pescoço. A um cheiro. Eu quero para ver se ainda cheirar. cheira a mesma coisa, é verdade. E essa Covid veio para atrapalhar. Não, eu tento imaginar, tem algum país mais longe que a Austrália da gente? Não tem. Então, assim... Eu acho que é compatível com o Japão, que seria o mais longe, né? Mas pelo menos as horas de voo são praticamente as mesmas. Praticamente as mesmas. É muito longe. É muito longe. Dá preguiça só de pensar na viagem. Não dá não, né? Ela está balançando a cabecinha. Oh, eu me conecto ao seu coração numa boa. Pois então, gente, nós ficamos no último encontro, nós ficamos de conversar um pouco sobre o divórcio emocional, né? E aí a gente vai percorrer um caminho. A gente vai entender que o quanto que ele é construído, o quanto que muitas vezes a gente constrói essa situação, esse fenômeno dentro do casamento. Eu começo falando a respeito da questão do vínculo, porque o divórcio emocional ele está diretamente ligado com a quebra do vínculo. O vínculo parece que deixa de existir, ou pelo menos se fragiliza, e se fragiliza muito. Mas como é que você tem se vinculado no casamento? Quando você pensa no vínculo estabelecido com sua esposa, com seu marido, o que você entende por vínculo? O que você consegue dar conta de compreender que é o vínculo? Né? Aquilo que liga, aquilo que faz, aquilo que dá sentido, aquilo que conecta. Então, o que acontece que os casais se desconectam? A conjugalidade ela é uma relação de intimidade sui generis. Quando a gente fala de sui generis, a gente está dizendo que ela é inigualável, não tem nenhuma outra relação humana que você estabeleça a profundidade de vínculo que você estabelece na relação conjugal. E, diferente do que muitas vezes a gente pensa, nós temos uma ideia muito romântica da relação amorosa. E não é romântico. Especialmente os casamentos longevos dão conta muito mais disso. E é interessante, eu vendo eu agora não me lembro o nome, mas a moça que estava falando que o marido estava se atrasando por causa do banho, ela falando do filho saindo e tal, e ela disse que estava treinando e começando a ensaiar para lidar com essa coisa dos filhos. É interessante que, se a gente for pensar, os casamentos longevos, eles são muito inéditos, eles trazem a condição do inédito o tempo inteiro para a gente. Porque é a primeira vez que você vive 20 anos com uma pessoa, é a primeira vez que você cria 3, 4, 10 filhos com uma pessoa, é a primeira vez que você se torna avó, é a primeira vez que você tem filhos que vão embora, morando fora, é a primeira vez que você se vê sozinha com seu marido novamente. Então, o casamento longevo, ele traz essas condições do inédito. Mas para chegar até esse momento, para chegar a essa bênção do casamento longevo e de viver essas coisas que são tão inéditas assim, o que a gente pode fazer, de que forma que a gente constrói esse vínculo? Não dá para ser a base do romantismo, não dá.
É fantasia, é fake news a gente romantizar a relação conjugal, porque ela não é romântica, ela é dramática, ela é dolorosa, ela é desafiadora, ela é uma construção ali do dia a dia. Ela envolve coisas muito mais difíceis do que coisas maravilhosas. Tem um artista brasileiro, o Oswaldo Montenegro, que ele diz assim, para sempre não é todo dia. E não é mesmo. Qualquer casal aí que tenha seus 30, 40 anos, eu tenho 30 anos de casada, eu não vou poder dizer que eu fui feliz todos os dias, porque ninguém é feliz todo dia. Nem no casamento, nem na vida, de um modo geral. Nós não somos felizes todo dia. Tem dia que a vida é difícil. Tem dia que a vida se torna pesada. Então, a gente precisa, primeiro, desconstruir essa ideia romantizada do casamento e olhar de uma maneira mais real, né? Ela envolve dois indivíduos com histórias pessoais que decidem construir um projeto de vida em comum. É o lugar no qual o homem pode viver a sua totalidade. Ninguém é metade. Seu marido não é sua metade, você não é a metade do seu marido, porque Deus não fez ninguém pela metade. Deus fez seres inteiros, integrais, completos, autônomos, protagonistas, autores da própria vida. Então, quando a Bíblia diz serão dois, uma só carne, mas a Bíblia afirma que serão dois. Serão dois. Vocês, quando falam em uma só carne, a gente precisa entender que esse uma só carne representa o terceiro elemento dessa relação. Quem é o terceiro elemento dessa relação? É o casamento. É a relação conjugal que se torna o terceiro elemento, se torna um só. O casamento é formado de dois, para que se torne um, mas vai continuar sendo dois. E esses dois eles vão coexistir. E eles precisam coexistir com saúde, com tranquilidade, com respeito, né? Vivendo cada um a sua totalidade. Casamento não é harmonia, antes é o lugar de individuação. Quando a gente fala de individuação, a gente está falando do processo de autonomia, de construção da própria identidade, de construção da própria vida. Então, o casamento é um espaço extremamente adequado para a construção dessa autonomia, né? Mas, Isabel, como assim autonomia? Mesmo casado, a gente tem que ter autonomia. Autonomia para pensar, autonomia para decidir, autonomia para desejar, não é? A gente não pode ser engolido pelo outro. Isso está previsto no Espírito de Profecia. Você vai ver a irmã White falando muito sobre isso. Ela traduz esse texto da Bíblia, que serão dois numa só carne, dessa forma, falando da questão da individualidade. Para que essa individualidade seja construída dentro do casamento, o choque certamente será inevitável. E é neste ambiente que cada um deve se sentir amado, aceito e querido. Você vive numa batalha para tentar mudar o outro. Eu gostaria tanto que ele agisse assim. Eu gostaria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. E você vive tentando mudar o seu companheiro, a sua companheira. É preciso que você entenda que a mudança, para que ela aconteça, ela precisa ser em decorrência da aceitação. Primeiro você aceita o outro como ele é. Primeiro você respeita a individualidade do outro. Depois o outro, se ele desejar, ele faz a mudança. Ninguém muda ninguém. Eu não posso mudar o desejo do meu marido, eu não posso mudar as reações dele, eu não posso mudar a forma como ele pensa, eu não posso mudar a forma como ele lida com a vida. Isso tudo faz parte da individualidade dele. Eu só tenho poder sobre mim mesma, só sobre mim, sobre mais nada, sobre mais ninguém. Pensando a partir dessa perspectiva, resta-nos uma pergunta. Qual é o sentido do casamento para mim hoje? Quando eu olho para o casamento, para a minha conjugalidade, qual é o sentido que ele faz para mim hoje? Nós estamos lidando hoje com 3 fenômenos, né?
todo mundo está online, comparando suas alternativas, né, com o mundo inteiro. Todos somos produtivos e acelerados e a gente busca prazer. E os ciclos de homens e mulheres estão em dessincronia, eles são anacrônicos, vamos dizer assim. Eles não se encaixam, eles não estão se encaixando mais, porque a vida mudou a cabeça dos homens e mulheres. O contexto social, cultural, o mundo em que as relações se estabelecem hoje é muito diferente do que se estabeleceu anos atrás. O papel de homem e mulher é muito diferente. Mas são nas escolhas feitas, nos caminhos tomados, que a vivência a dois pode pender para uma tragédia ou para um caminho de crescimento. Eu preciso entender que o casamento, eu não estou ali para mudar o outro, eu estou ali para crescer com o outro, para que o outro aceite aquilo que não é bom em mim e possa me ajudar a crescer naquilo que não é bom. E do mesmo jeito, com o outro, eu preciso ajudar o outro a crescer. O vínculo conjugal, ele exige muito mais que desejo. Ele nasce da construção, do caminho trilhado, das batalhas superadas, dos degraus que vão subindo juntos. O vínculo conjugal, né, um vínculo conjugal saudável, ele é construído a partir dos desafios enfrentados, né, da aceitação e da generosidade para lidar com aquilo do outro que não é tão agradável assim. Conjugalidade é um processo de enfrentar a si mesmo, o outro, e aprender a lidar com os familiares e o mundo. Portanto, uma tarefa árdua para a cultura do consumo que descarta. Não está bom, eu descarto, né? Mas é importante dizer que nenhum outro espaço, nenhuma outra relação humana oferece maior possibilidade de amadurecimento do que a relação conjugal. E esse processo de enfrentar a si, de crescer dentro do casamento é muito interessante, porque o casamento nos possibilita enxergarmos a nós mesmos. Até aquilo que a gente não conhecia de nós mesmos aparece, né? O casamento tem esse poder de revelar, porque é uma relação de profunda intimidade. Da perspectiva feminina, a gente entende que muitas mulheres, elas hoje olham para o casamento dessa forma. O namorado romântico que ela tinha lá há 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40 anos, ele era sintonizado, ele era empático, ele era criativo em coisas para fazerem juntos, se tornou uma fraude. Ele não é mais assim, era fake news. Tudo aquilo que ele fazia na época de namoro era pura fake news. O marido hoje não tem tempo para escutá-la, para olhar nos olhos dela, para querer saber se ela está feliz, se ela está precisando de alguma coisa, o que ele pode fazer para tornar o dia dela melhor, para melhorar a vida dela. Não existe mais esse homem. Não há mais uma promoção da graça e do encanto da vida 2, de driblar a dureza da vida. Não há mais esse movimento do marido de tentar tornar a vida mais alegre. Não. Ele ou se acomoda ou se torna extremamente exigente, mal-humorado, ranzinza. Não enxerga mais os detalhes, os enfeites e arranjos dela e na casa. Ela faz uma mudança, ela ajeita uma coisa, ela corta um cabelo e ninguém percebe. O sexo se torna um afazer cotidiano, sem nenhuma sedução. É no piloto automático mesmo, sabe? Acontece porque é uma vagina e um pênis que está ali à disposição. Não há uma preparação, não há uma elaboração, não há um planejamento. O casal simplesmente não planeja mais o seu relacionamento. Então, da perspectiva feminina, ela está enxergando dessa forma. Tudo que resta é um cotidiano tarefeiro,
leva o menino para a escola, busca o menino na escola. No caso dos mais velhos, vão trabalhar, voltam do trabalho, faz as coisas em casa, agoa uma planta ou cuida de um animal, e faz isso todo dia, e a coisa se repete, né? Ela começa insatisfeita com a situação, insatisfeita com o contexto em que ela está vivendo, infeliz, imatura emocionalmente, com dificuldade na assertividade de chegar e dizer, querido, eu não estou feliz, está me incomodando, eu gostaria que a gente fizesse esse e aquele ajuste para que a gente melhorasse. Não tem essa maturidade e aí escolhe o pior caminho. Ela começa a tentar se fazer notar da pior maneira, e o marido dá uma de doido. As cobranças e reclamações começam, ela só cobra, só reclama. Ela se torna agressiva e amarga, uma pessoa mal-humorada, até que ela desiste e definha, porque toda essa linguagem não está chegando no coração do marido, o marido não está entendendo, porque ela tem certeza que ele conhece os pensamentos dela e ele vai entender tudo que ela não está dizendo. E aí, nessa história, o casal vai se afastando, se afastando. Parem de esperar que o outro adivinhe o que você está sentindo. Fale. Sem ofender o outro, fale de você, de como você está se sentindo. Quando essa mulher, então, por imaturidade, escolhe esse caminho de desistir e de definhar, ela tem algumas opções, dentre elas, se confinar ao lar, a essa vida rotineira e repetitiva e entediante, cansativa, e acabar adoecendo, murchando por uma depressão, por uma fibromialgia, seja lá o que for, ou ela acaba encontrando no amante o marido que ela sonhava, ainda que temporário, porque o novo sempre vai ficar velho. Ela idealiza o marido nesse camarada que chegou, passou um chaveco, uma conversa, escutou ela, deu importância para ela, percebeu ela, e aí ela vai e se rende a esse relacionamento. Só que as pessoas não medem que a relação dos amantes acontece num contexto extremamente favorável. Porque qual é o contexto dos amantes? Não paga aluguel, não tem que pagar feira no final, todo mês, não tem que se preocupar com conta de luz, com conta de água, com filho. Não tem nada disso na relação dos amantes. Na relação dos amantes só tem um motel, um restaurante, uma festa, uma viagem, uma coisa boa, não tem problema. E aí é nessa história que muita gente se ferra, porque entra numa relação pensando nessa coisa, descobre que apenas trocou de problema, mas que os problemas são os mesmos, né? A insatisfação ela é mais comum por parte das mulheres. 70% dos pedidos de divórcio partem das mulheres. Já da perspectiva masculina, o que tem é a mulher companheira do namoro parece ter desaparecido, aquela que topava tudo, desapareceu. Agora ela cobra muito e cobra tudo. Ela se ofende com facilidade, com qualquer coisa essa criatura baixa um espírito. Qualquer coisa essa mulher dá um barraco, né? Chora muito, grita, se vitimiza, ninguém gosta de mim, porque você não me ama, porque você não olha para mim, porque você isso, porque você aquilo. Ela é carente e ressentida. Ela se torna extremamente carente, por isso, extremamente vulnerável para o ataque do inimigo. É sufocadora e impaciente. Ela não tem a menor tolerância. O sexo, para essa mulher, é cheio de restrições moralistas às fantasias. Essa é a perspectiva que o homem está olhando. Ela não quer mais criar, ela não quer fazer coisa diferente, ela virou uma chata. Ela se irrita ao vê-lo no sofá deitado. E, sinceramente, eu devo dizer
que é algo muito irritante mesmo. Um homem que se dá o direito de chegar em casa e ficar deitado no sofá, coçando o saco, enquanto a mulher se acaba de trabalhar, organizando as coisas da casa para o dia seguinte. Porque ele entende que a parte dele ele já fez, trabalhar e trazer o sustento. Quando, na realidade, ele está sendo extremamente cruel, extremamente insensível com essa esposa. Então, ela se irrita, só que ela não tem maturidade para conversar e dizer, querido, isso não está certo, você precisa me ajudar. Não, ela demonstra essa insatisfação através da irritação, da reclamação, da implicância com ele estar deitado no sofá. O seu senso de urgência é insensato e histérico. Tudo tem que ser naquela hora. Criatura, eu estou pedindo para tu fazer agora, não é daqui a pouco, não. Levanta daí, né? Então, tem uma música de um camarada, de um poeta nordestino, que ela diz assim, ô marido, se levanta e vai fazer o café. Né? É essa coisa da irritação, da impaciência. Ele, então, começa a fantasiar que ele precisa de uma mulher mais leve, mais alegre, com quem ele possa exercer os dotes de namorado romântico, que ele não está exercendo porque a mulher não está fazendo por merecer, vamos dizer assim, não está agindo de maneira agradável. Então, fica um projetando no outro a desculpa porque ninguém está agindo, porque todo mundo está agindo de uma maneira inadequada. Ninguém é culpado por nada. O resultado disso é desconexão. O resultado disso é o divórcio emocional. É o contexto fértil para o divórcio emocional, que pode levar a um adultério. Projeção no outro de minha perspectiva do casamento. Eu imaginava que casamento era assim, meu marido não é nada disso, nossa relação não tem nada a ver com o que eu imaginei. Não consegue botar as cartas na mesa, de cada um trazer a sua perspectiva de casamento e dizer, poxa, eu imaginava isso. Então, vamos tentar aqui juntos construir uma interseção nessa perspectiva que a gente tem, já que são perspectivas tão diferentes, vamos ver o que nós dois juntos conseguimos construir? Mas não, já se desconectaram, agindo do jeito que eu falei anteriormente, e agora estão frustrados, insatisfeitos, porque a projeção que eles faziam de casamento não foi atendida. Quando a relação com o outro não se encaixa com minhas expectativas, e Narciso passa a achar feio o que não é espelho, o que não está de acordo com as suas expectativas é feio, e aí surge a rejeição e o distanciamento. Conflito entre a realidade da minha relação e o que eu compreendo, o que eu aprendi, o que me foi ensinado culturalmente, ou pela religião ou pela família, do que seria um casamento. O adultério pode entrar nesse processo como busca da realização, idealização interna sobre conjugalidade. Então, eu fantasio que em um outro relacionamento eu vou ter o que eu não tenho nesse relacionamento. E aí é que está o caminho para a desgraça. O atual modelo de casamento igualitário, ou seja, de homem e mulher em pé de igualdade, voltado à felicidade pessoal e ao amor eterno, exige um ajuste de expectativas que não era necessário no século XIX e no início do século XX. É preciso mudar o conceito, as perspectivas e as regras de convívio. Temos de adquirir competências matrimoniais que até há pouco nem sequer imaginávamos necessárias. Muito bem. Eu gosto muito desse autor, John Piper. Ele diz assim, pode existir um tempo de doloroso distanciamento e de trágica reincidência da nossa parte, porém Cristo guarda seu pacto para sempre. É interessante que no casamento, esses momentos de distanciamento e de trágica reincidência e repetição de erro,
está na base para a produção do divórcio emocional. Mas a relação de Cristo como marido conosco, que somos a igreja, nos traz uma lição muito grande. É que Cristo cuida, Cristo faz a parte dele como marido, para que mesmo nesses momentos de doloroso distanciamento e de trágica reincidência da nossa parte, o pacto dele de salvação, de proteção, de cuidado, de redenção seja mantido. O divórcio pode até acontecer na relação entre Deus e o ser humano, mas vai acontecer sempre como uma decisão humana, nunca como uma decisão divina. O casamento ele existe para mostrar a glória do amor fiel de Cristo. O casamento não se trata principalmente de estar ou permanecer apaixonado. Se trata principalmente de revelar a verdade através de nossas vidas. Se trata de mostrar na vida real a glória do Evangelho. Nós temos no nosso casamento a responsabilidade de representar diante do mundo a relação de Deus com a sua igreja. Se é assim, nós precisamos fazer dar certo. Nós precisamos trabalhar para dar certo, para não haver o divórcio. Mateus 28:20, você vai ouvir do seu marido dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca vai nos deixar. É o que está escrito em Hebreus 13, 4 e 5. Por isso estamos casados. Por isso todos os casamentos existem, inclusive os que não conhecem ou não aceitam a verdade do Evangelho. John Piper. Bom, meus queridos, eu quero, nesse momento, abrir para perguntas, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Doutora, quando nós ficamos presos a emoções negativas, isso também interfere no que a senhora tem falado para nós? Quando ficamos presos em emoções negativas, com certeza. Com certeza, porque a perspectiva ela vai ser sempre negativa. A gente vai olhar o outro sempre dessa perspectiva. Então, inclusive, é importante, Rinaldo, cada um verificar, na hora que você está insatisfeito, na hora que você está reclamando, na hora que você está se chateando, que você está se aborrecendo no casamento, o conteúdo com o qual você está se aborrecendo é de fato do outro? É de fato do outro? Então, é preciso parar para pensar sobre isso. Ok? Porque aquilo, né, professora, muitas vezes nós estamos insatisfeitos conosco, né? E a gente joga a culpa para o outro. Projeta né? no Então, a gente, outro. Você não consegue fazer algo, mas você quer encontrar alguém como culpado. Exatamente. Né? E o outro falou a verdade para você. Não consegue fazer algo, Mariana, né? Não consegue fazer algo e mais do que isso, você está fazendo esse algo, mas você não reconhece que você está fazendo e você diz que quem está fazendo é o outro. É isso mesmo. A questão, Mariana, é que a gente não se dá conta de que nós somos muito mais sombra do que luz. E qualquer raio de luz que temos não é nosso. Porque naquilo que dependente do ser humano, naquilo que depende do ser humano, é tudo escuro, é tudo trevas. Nós somos ruins, mas a gente se casa achando que a gente é a última bala, o último biscoito do pacote. A gente se casa achando que nós somos a bala que matou John Lennon. Entendeu? A gente se casa pensando isso. E a gente se casa pensando que somos isso, que o outro é o cocô do cavalo do bandido. Do bandido.
Entendeu? Isso mesmo. Então, são essas perspectivas que acabam adoecendo as relações. A gente não acolhe o outro com o pacote todo. Não adianta você querer só o pacote, a parte boa do pacote, porque não vem só a parte boa, o pacote vem completo. É. Seu marido não é só esse rostinho. Como é o nome do seu marido, Mariana? Alceu. Alceu. Alceu não é só esse rostinho bonito com esses cabelos maravilhosos que ele tem. Tem muito mais coisa aí que só você conhece. Olha o fake news. Você É o fake conhece, é puro fake news, puro fake news. A perspectiva de onde você olha ao seu é uma perspectiva extremamente privilegiada em relação a qualquer outra pessoa que se relaciona com ele. Por isso que o amor na relação conjugal, ele é muito mais real. Ele é um amor muito mais forte, muito mais sólido. Porque a gente vê o outro de uma perspectiva que ninguém vê, e mesmo assim, na maior cara de pau, a gente ainda quer ficar com ele, né? É verdade. Não largo por nada. Então, não vende, não empresta, não doa, não aluga. Por isso que o que a senhora falou, né? O que eu vejo também que, atendendo, né? Como eu atendo pais também de crianças, né? A gente vê, começa a abrir um abismo, né, na relação do casal, e que o casal não consegue se enxergar dentro da própria casa. Você é psicóloga? Sou psicopedagoga. Né? Então, a gente vê a criança no meio, né? Coitadinhos. Sim. Então, mas é assim, aquele abismo que a gente começa a ver no casal e que o que eu acabei de falar, o casal não consegue se enxergar. E o que a gente sempre fala, né? O que eu faço em casa e o que eu quero que os pais façam, né? E eu vou ser muito honesta. Eu vou ser muito honesta. Um casal que consegue identificar que tem um divórcio emocional estabelecido, a identificação de que existe já é um caminho, já é um passo. Sim. E no momento que você identifica que existe e você se permite buscar uma ajuda profissional, aí é o passo para a solução. Isso. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas, elas, quando se veem nessa situação, elas olham de uma maneira muito negativa, como o Rinaldo trouxe. E elas acham que estão ali, que não tem mais jeito, que acabou. Quando, na realidade, os recursos que podem ser utilizados para a reconexão deste casal estão suplantados, muitas vezes, pelo ressentimento, pela mágoa, pelas coisas que não foram ditas, por conversas que não foram executadas e que eles não vão conseguir fazer só. Então, é muito importante a entrada aí de um terceiro, não é de um terceiro qualificado, não de um terceiro qualquer, mas de um terceiro qualificado, entendeu? Pastor não é um terceiro qualificado, tá bom? Colega de trabalho não é um terceiro qualificado, tá? Irmão de igreja não é um terceiro qualificado, nem o papai, nem a mamãe, nem o vizinho, nem o periquito, nem o papagaio. O terceiro qualificado é o profissional. É tá? isso mesmo. É o profissional. Ok? É isso mesmo. Mais alguma pergunta, povo lindo? Doutora, uma coisa que acontece. Nós sabemos que nós não mudamos ninguém, ok? Que eu não mudo ninguém. Mas um dos pontos importantes que a gente tem percebido no relacionamento é a incomunicabilidade. Por quê? Há a indiferença nisso. Então, esse é um dos pontos que, às vezes, no divórcio invisível que acontece. Ou ele fala muito, ou ela fala muito. Ela quer falar e ele não responde. Como disse, o homem, na fake news dele, na caixinha dele, ele fica quietinho lá. Mas como talvez o outro lado respeitar o limite do seu próximo, do seu cônjuge, nessa parte da incomunicabilidade? Então, na realidade, não dá para construir um casamento incomunicáveis. Não é possível isso. Não é possível estabelecer um relacionamento saudável no silêncio.
Não é possível. Então, aquele que tem dificuldade para se comunicar, aquele que tem dificuldade para falar, que usa o silêncio como fuga, como punição, como esconderijo, como estratégia, precisa assumir a responsabilidade pelo dano que será causado à relação. E aquele que está sentindo e que está sofrendo com isso, ele precisa se conscientizar de que a decisão de falar e de não falar é do outro, não é dele. Mas ele tem sobre ele um poder e um direito, que é decidir se ele consegue dar conta de conviver com isso ou não. Então, é uma frase que eu gosto também de ouvir, assim, nada acaba enquanto não acabou. Depende de mim ou dele, ou dela. Ou dele. E, às vezes, não acabou para mim, mas acabou para o outro. Então, acabou. É forte. Pode não ter acabado para mim, mas se acabou para o outro, então acabou. Eu acho que... Você ficar insistindo em algo que acabou para o outro, primeiro, é uma violência contra você mesmo, é um desrespeito a você mesmo, e é um desrespeito à liberdade do outro de simplesmente não querer mais. Não quer. É um direito que o outro tem. Mas e como que fica a questão do compromisso nesse caso? Só tem compromisso de um lado, não tem do outro. Você vai, então, você vai estar... Dentro do casamento, né, entendendo que a gente está falando de um casamento cristão, onde as pessoas estabelecem um voto diante de Deus e da sociedade, né, de permanecer com essa pessoa. Existe ainda assim, ou seja, a gente deve ainda assim preservar esse direito do outro não querer? Com certeza, o próprio Deus dá a ele esse direito. O próprio Deus dá a ele esse direito. Ninguém pode... O que não o livro das consequências, com certeza. Sim, mas se ele tem recurso para bancar, ele vai bancar. Sim. Ele vai bancar. Você não pode fazer nada por isso. Nem Deus entra nessa área aí, minha irmã. Porque a área do desejo é onde o livre-arbítrio dado por Deus é executado. Não tem como você estabelecer uma relação conjugal quando um não quer. Os dois precisam querer. Então, no momento em que, infelizmente, é muito duro, mas no momento que o casal chega onde um está ali lutando, mas o outro não quer mais, acabou para o outro. Se acabou para um, acabou. Acabou. Eu vivi uma situação no consultório muito dura. Eu não sei se eu cheguei a contar da outra vez. Capaz que eu tenha contado. Mas, para mim, aquele caso foi uma situação bem emblemática, porque ela adulterou, os adultérios dela foram escrachados, foram adultérios assim, escandalosos, e mesmo depois desse drama todo, eles ainda insistiram em permanecer. E quando eles estiveram comigo, logo que o segundo flagra do adultério aconteceu, que deu polícia e deu baixaria, deu mais de 40 pessoas na casa, foi uma situação muito, muito difícil. E eu disse, gente, acabou, não insistam mais, acabou. E ele
por ser um ancião cristão, um rapaz muito cristão, achando que a maneira como ele estava lidando com a esposa, oferecendo perdão, oferecendo a disponibilidade para aceitar a mulher de volta, para acolher, para cuidar dela, ele então estava agindo corretamente. Porém, ele não estava enxergando, ele estava, na realidade, a atitude dele era muito mais um processo de negação de que ela não queria mais. Ela não queria. E, de fato, não queria. Hoje ela já está com uma outra pessoa, né? já se envolveu com uma outra pessoa e ele também está com outra pessoa. Mas chega um momento que tem que deixar ir. É duro, mas tem que deixar ir. Ok? Isso para não levar uma vida paralela? Para não levar uma vida paralela, para não ser violentado emocionalmente nesse relacionamento. Sabe? É preciso para não perder a sanidade mental. Isabel, eu tenho algumas situações no consultório, eu também acompanho alguns casais, sou psicóloga, e tem algumas expectativas, por isso eu fiz essa pergunta, né? Muito grande quando o casal é um casal cristão, da parte que está sendo deixada, porque a igreja considera unicamente o divórcio, considera liberdade para você dar continuidade se for um adultério. E existem alguns casos que não tem adultério, mas a pessoa quer ir embora. Ela não quer ficar mais. Né? E faz aí a terapia, às vezes 6 meses, 1 ano, mas fala, não quero, não é isso que eu quero, não sinto mais nada, não amo, não tenho interesse. E essa pessoa fica presa. Né? E muitas vezes ela submete a essa humilhação que você está colocando, todo esse contexto, por acreditar que é isso que Deus espera dela, né? De estar ali, mesmo na dificuldade, no sofrimento, na doença, na tristeza, estar fiel ao cônjuge, mesmo que ele não a queira mais, ou queira mais. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O nome do seu marido é Raimundo, e o seu? Eremita. Eremita. Eremita, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que a religião, quando ela não é compreendida de uma maneira equilibrada, ela se torna um instrumento de opressão muito grande. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Em relação à questão do divórcio perante a Bíblia, o que a Bíblia diz? Na realidade, não existe base bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Não existe base bíblica para o segundo casamento. Não existe, mesmo como resultado do adultério. O adultério não é uma autorização de Deus, não é uma concordância divina de que o segundo casamento pode acontecer. Não é. O que acontece é de que Deus tolera o segundo casamento como resultado de um adultério. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que se o casamento ele é desfeito e não foi por adultério, a igreja, por exemplo, ela não pode batizar essa pessoa. Ela vai ser disciplinada não por separar. Na hora da separação, ela não é disciplinada. Está tudo certo. A igreja vai tolerar ali o divórcio. Ninguém é disciplinado por se divorciar. A disciplina pode ocorrer se o divorciado, que não foi por adultério, se envolver com uma outra pessoa. Aí a igreja disciplina. No momento que ela disciplina, essa pessoa fica presa dentro da igreja.
ela fica presa dentro da igreja, ela não vai poder exercer cargo, ela não vai poder ser batizada, enquanto o outro também não se relacionar com uma outra pessoa. Porque no momento que ela se relaciona, ela libera o outro. Quando o outro resolver reconstruir a vida dele, aí libera ela, aí a igreja batiza. Porém, civilmente falando, no momento que ela se divorcia, ela é uma pessoa livre. Não é uma pessoa livre. Mas, perante a Bíblia, não. Então, um casal cristão, uma mulher, por exemplo, que vive uma relação de opressão dentro de casa, que vive uma relação de humilhação, não estou falando aqui de violência, ou podemos vamos trazer aqui uma relação de violência física mesmo. Essa mulher é violentada fisicamente, essa mulher é maltratada, humilhada, e ela já não aguenta mais, e ela, então, toma a decisão de se separar. Hoje, o movimento Quebrando o Silêncio da igreja, inclusive, já dá orientação para denúncia e para separação. Mas essa mulher que resolve tomar a decisão de sair da casa e se separar do marido que está sendo violentada, perante a igreja ela tem que tomar consciência de que ela não pode casar de novo, enquanto o outro não casar primeiro. Isso faz parte do pacote de consequências da decisão de se divorciar. Isso faz parte do pacote, né? Agora, direito, a palavra direito eu acho que não se adequa. Liberdade para não querer mais, qualquer pessoa tem. Ninguém é obrigado, vai se obrigar. Você imagine você receber um pênis dentro da sua vagina de um cara que tu odeia. De um cara que tu não aguenta mais olhar para a cara, que a voz te dá agonia. Isso não é vida. Isso é enlouquecedor. Não tem como um ser humano manter a sanidade mental numa relação dessa. Não tem como. Agora, é óbvio, se os dois identificaram o divórcio emocional, identificaram o rompimento do vínculo, mas os dois se submetem e botam o joelho no chão juntos, pedindo a Deus um milagre e buscando uma ajuda profissional, a chance de ser reconstruído é grande. Mas tem que abrir espaço. Você é psicóloga, você vai entender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Não há como você ajudar uma pessoa que não tem demanda. Que é para a gente não ter demanda. Poxa vida, eu estou vendo que a mulher está se lascando todinha, isso não é vida. Mas para ela tá bom. Para ela não é problema, ela está bem, não estou precisando de ajuda. Não tem como você ajudar uma pessoa dessa. Tem que ter demanda. Ok? Mais alguma pergunta? Eu teria um monte, né? Mas não, se não a gente fosse conversar aqui, tem muita coisa, né, doutora? Mas a grande questão é essa expectativa, né, que os casais vêm numa situação praticamente totalmente divorciada emocionalmente, sem quase a mínima condição de se reestruturarem, mas acreditam que por você ser uma profissional cristã, né, baseado nesses princípios, aí a expectativa é muito alta, né, de que tenha uma resposta maior. Especialmente nessa situação onde um deles não quer mais. E o aí outro... a primeira coisa que eu pessoalmente faço é desconstruir essa expectativa. Eu não recebo casal, eu não recebo a projeção. A projeção feita em mim eu devolvo na hora. No primeiro atendimento que eu faço com qualquer casal, seja ele cristão, seja ele não cristão, na realidade, a maior parte dos meus clientes no consultório não são cristãos.
Mas a primeira coisa que eu faço é exatamente colocar os pés deles no chão em relação à terapia. Gente, 80% do sucesso do trabalho terapêutico aqui não é meu, é de vocês. Com certeza. É de vocês. A construção. Como que eu vou ajudar um casal que não faz uma tarefa sequer que eu passo? É como você, que é médico, receber um paciente que você medica e o cara não toma o remédio e quer ficar bom. Entende? Então, a gente precisa, porque Deus não faz pelo ser humano aquilo que é ele que tem que fazer. Você vai morrer pedindo. Você vai morrer pedindo a Deus para baixar a sua diabetes. Vai morrer pedindo a Deus. Vai morrer com teu rim parado por causa da diabetes, porque você passou a vida pedindo a Deus para baixar a sua diabetes e ele não baixou. E é capaz de você morrer com raiva de Deus porque ele não atendeu sua oração. Mas uma volta no quarteirão tu não deu a pé. Tu não passou um dia sem comer açúcar e tu ainda quer que Deus baixe tua diabetes para quê? Para tu comer mais? Era para você estar assistindo. Está sem som, Isabel. Alguém fechou o som da Isabel. Voltou? Ok. Voltou. Entendeu? Deus não restaura aquilo que o ser humano não quer que seja restaurado, porque para restaurar você tem que abrir espaço. Entende? Mais alguém? Então, doutora, quer dizer que Deus respeita os limites de cada um de nós. E nós, seres humanos, temos que respeitar também o nosso cônjuge, até o momento, por causa da incompatibilidade de gêneros. Eu posso chegar um momento também e respeitar o lado dela ou vice-versa, para que eu possa prosseguir na minha vida. Eu, sinceramente, não concordo com esse termo incompatibilidade de gênero. Eu acho que ele é completamente irreal, que não existe. O que existe é incapacidade, imaturidade para se relacionar e aprender a tolerar e administrar os problemas. O que existe é incapacidade de se comunicar, de negociar. Isso existe. Incompatibilidade de gênero, não. Ok? Podemos orar? Eu perguntar agora se tinha mais alguma pergunta, senão para a gente encerrar, né? Sim. Então, Nivaldo, perdão, Rinaldo, você faz oração final para a gente? Ok, eu acho que foi propício para nós e vamos falar com o autor da vida, que é Deus. Oremos. Querido Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por mais uma semana de vida que você nos concedeu. Te agradecer mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, em que às vezes achamos que não temos resposta, mas o Senhor está ali disposto a nos ajudar a buscar os meios necessários para que possamos crescer cada dia mais. Querido Deus, continue abençoando a doutora Isabel, não só ela, mas todos nós que estamos nessa live, e a todos os teus filhos, as famílias, e possam buscar em Jesus as respostas também que ele tem colocado no casal, na família, e de uma forma ainda fica difícil nós entendermos ou buscarmos aquilo que nós precisamos, que as pessoas, os profissionais, guiados e iluminados também por ti, possam nos ajudar também, nos orientar, para que possamos também, de um lado ou de outro, haver um respeito mútuo entre nós como casais. E nas fraquezas, o Senhor nos levante e nos dê uma luz para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Nos dê um sábado feliz a cada um dos teus filhos, a cada pedido que foi manifestado ou que não foi manifestado, que o Senhor possa atendê-lo também, ajudando a cada lar, a cada família teu,
esse momento que estamos vivendo. Continue conosco, nos dê uma noite de descanso. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.